Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Assim, querido, irmãos e irmãs, tema de hoje, o lenço dobrado, um detalhe revelador da ressurreição de Jesus. Esta é a edição número 1213 de hoje. Hoje, 19 de janeiro de 2025, a história da ressurreição de Jesus Cristo, conforme narrada nos Evangelhos, é repleta de detalhes significativos. Um desses detalhes, muitas vezes subestimado, é a menção do lenço dobrado ou sudário, encontrado no túmulo vazio, separadamente dos invólucros de linho. Embora possa parecer insignificante à primeira vista, esse pequeno detalhe, esse pormenor, em João 20, versículo 7, carrega um peso teológico e simbólico profundo, oferecendo uma perspectiva única sobre a natureza da ressurreição de Jesus. O contexto bíblico de João, capítulo 20, versículos 3 a 7. Para compreender a importância do lenço dobrado, é fundamental revisitar a passagem em questão. Então, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho ali, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha logo atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Viu os panos de linho deitados ali e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não posto com os panos de linho, mas enrolado num lugar à parte. Essa descrição minuciosa, particularmente vinda do discípulo João, conhecido por sua atenção aos detalhes, sugere que o lenço dobrado não era um mero acaso. As interpretações e o significado. O lenço dobrado tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história cristã, e muitas delas convergem para um entendimento de que esse detalhe comunicava uma mensagem intencional de Jesus. A mensagem do Mestre para o servo, um sinal de estou voltando. Uma das interpretações mais difundidas e simbólicas remete a um costume judaico da época. Quando um mestre e seu servo terminavam uma refeição, se o mestre amarrasse o guardanapo e o jogasse de lado, isso significava que ele havia terminado e não pretendia voltar à mesa. No entanto, se o mestre dobrasse o guardanapo e o deixasse cuidadosamente arrumado, não era um sinal, por isso era um sinal claro de que ele pretendia voltar. Era um código de espera por mim, ainda não terminei, eu voltarei. Aplicando isso à ressurreição, o lenço cuidadosamente dobrado e colocado à parte não seria um abandono descuidado, mas sim uma mensagem silenciosa e poderosa de Jesus. Não foi roubado, mas saís apressadamente.
Eu venci a morte. Este lugar é temporário. Eu voltarei. Esse detalhe transformaria o túmulo vazio de um lugar de roubo ou fuga para um lugar de promessa e triunfo. Para os discípulos, que inicialmente temiam que o corpo houvesse sido levado, como Maria Madalena pensou, o lenço dobrado seria um indicativo da ordem e intencionalidade de sua partida, evidência contra o roubo e do corpo. Se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, seja por seus discípulos ou por outros, a cena de dentro do túmulo seria de pressa e desordem. Os ladrões teriam simplesmente levado o corpo junto com os panos funerários, ou os teriam deixado de qualquer maneira, sem o cuidado de dobrar um lenço e colocá-lo à parte. A organização e o cuidado demonstrados com o lenço e os invólucros de linho que pareciam ter caído do corpo, mantendo sua forma, são evidências poderosas contra a teoria de que o corpo foi furtado. Isso reforça a ideia de uma saída sobrenatural e controlada. A plenitude e a completude da obra de Jesus. A ressurreição não foi um evento acidental ou incompleto. Jesus não estava apenas meio vivo ou em transe. Ele havia consumado sua obra na cruz e sua ressurreição foi a validação final dessa história. O lenço dobrado pode simbolizar essa perfeição e completude. Ele não precisava de pressa, sua missão terrena estava cumprida e ele saiu do túmulo com autoridade e paz. A ordem no túmulo reflete a ordem divina e a vitória sobre o caos e a morte. O testemunho da verdade para os discípulos. O fato de Pedro e João entrarem no sepulcro e verem essa cena, especialmente o lenço dobrado, foi crucial para a sua fé. João, em particular, viu e creu. João 20, versículo 8. Esse detalhe específico, juntamente com os invólucros vazios, foi uma prova palpável de que algo extraordinário e divino havia acontecido, muito além de qualquer explicação humana. O túmulo não estava apenas vazio, ele estava organizado de uma forma que falava de uma presença que havia partido, não sido levada ou roubada. Conclusão. Um detalhe com grande significado. O lenço dobrado no túmulo vazio de Jesus é mais do que um mero detalhe incidental na narrativa da ressurreição. Ele é um poderoso símbolo de autoridade, intencionalidade, promessa e a natureza divina do evento. Ele nos fala de um mestre que, mesmo na morte, estava no controle e a sua partida não foi um adeus, mas sim um até breve. Jesus quis dizer, eu voltarei. Para o crente, o lenço dobrado é um pequeno lembrete da ordem e da perfeição de Deus, da veracidade da ressurreição, da promessa de que aquele que venceu a morte e o inferno voltará. É um convite à reflexão sobre a profundidade dos ensinamentos bíblicos, onde até os menores detalhes podem revelar grandes verdades teológicas. Fique com essa orientação de hoje, esse ensino
amados e queridas, que o Eterno venha a abençoar poderosamente, que você não precise correr atrás de Deus, que você já está abençoado. Diz a palavra em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que a bondade de Deus, que é a maior parte da sua glória, esteja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Aqui é o pastor Antônio César Soares, servo do Deus Altíssimo, servindo ao Eterno na IBN Cristo Rei como missionário. A igreja é esta presidida pelo amado pastor Oswaldo de Araújo Coutinho Júnior, e uma grande equipe de pastores, que são a minha cobertura espiritual. Os que concordam com esta direção, com esta orientação, digam amém e graças a Deus. Repita então comigo, só os que concordam. Amém e graças a Deus.